Meus irmãos, a salvação, ela veio para todos, porém, existe aqueles que são escolhidos de Deus para fazer parte da salvação. Essa expressão minha está em Atos 13 e 48. Atos capítulo 13, versículo 48, está lá. O texto da Bíblia diz que os gentios, ouvindo a palavra, se alegraram e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. No livro do Apocalipse diz que aqueles que não estavam com seu nome escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo, vão adorar a besta e a sua imagem. Então Deus já sabe quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Existem pessoas que são imutáveis, são pessoas pirracentas, pessoas que não mudam. Nós vemos a Bíblia, ela comprova que Judas Iscariote andou com Jesus 3 anos. Judas Iscariote era um dos apóstolos de Jesus e muitas das vezes ele tinha acesso às ofertas que traziam para Jesus. Ele roubava o dinheiro e, por fim, ele acabou se matando, mesmo andando com Jesus. A Bíblia prova também que Jesus chegou em várias cidades, que ele foi expulso. O povo não acreditou em Jesus. E em muitas cidades, como Corazim, Cafarnaum, Jesus chegou, fez sinais, milagres, ressuscitou mortos, fez prodígios, mas o povo não acreditou em Jesus. E existem pessoas que nascem, crescem e morrem morando em frente de igreja evangélica, mas não aceitam Jesus como Salvador. Existem pessoas que, por mais que você jejue por elas, por mais que você ore por elas, elas não mudam. Porque quem tem que decidir e abrir o coração é a própria pessoa. Por exemplo, eu tenho um irmão, que eu não digo o nome por ética, que ele trocou a família por cachaça. Perdeu família, perdeu emprego, perdeu moral, tudo por causa da bebida alcoólica. Se conselho mudasse oração e jejum, o meu irmão já teria mudado. É como eu disse, se oração, jejum, conselho mudasse a vida do meu irmão, ele já teria mudado. Jesus poderia ter jejuado como ele jejuou pelos apóstolos, mas mesmo ele jejuando pelos apóstolos, como ele passou a noite toda em oração, não teve jeito. Judas Iscariote já estava predestinado para a condenação eterna. Entenda uma coisa, a salvação ela é individual. No dia que você morrer, preste atenção, no dia que você morrer, os teus parentes vão te acompanhar até o cemitério. De lá eles voltam para trás e você vai sozinho, vai sozinha prestar conta com Deus. Eu estava conversando com uma certa pessoa de uma certa cidade, cujo nome eu não digo por ética, aonde o esposo troca a esposa por bebida alcoólica e o casamento parece que não está indo muito bem. A Bíblia diz, preste atenção, a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao seu esposo cristão. É por isso que Paulo disse assim, não se põe um jugo desigual com os infiéis. Olha, irmão, casamento de crente com ímpio não dá certo. Se casamento de crente com crente já não está dando certo, imagine casamento de crente com ímpio. Não dá certo, irmão. Não dá certo. Os jugos são desigual. O homem quer ir para o bar, a mulher quer ir para a igreja, a mulher quer beber refrigerante, o homem quer beber cachaça. Não dá certo. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 7, você pode ler lá, que Paulo ele diz que se a mulher crente é casada com um ímpio, ela quer viver com ele, viva.
Mas se separar, fique sozinha. Por quê? Se você tem um marido ímpio, que você vê que dá para aguentar, que ele vive bem com você, que ele trata você bem, ainda dá para você viver bem com ele, e isso não vai atrapalhar a sua fé. Agora, uma convivência onde está atrapalhando a sua fé, você é crente, tem marido que impede da esposa para o culto, tem marido que bate na mulher. Então você, como crente, você não é obrigado a estar sujeita à escravidão de um filho de Satanás. O apóstolo Paulo disse que se a mulher é crente, o marido não é, se ele não lhe trata bem, o casamento não vai bem, você faz de tudo e a pessoa não quer, a Bíblia dá direito você ficar sozinha, porque você tem que ser escrava de Deus, não de um filho de Satanás. O apóstolo Paulo diz que eu sou escravo de Cristo, para viver para Cristo, entendeu? Então, entre Deus e o seu casamento, você tem que escolher Deus, entendeu? Então, o que a Bíblia ela prova é que um jugo de crente com ímpio não dá certo. Então, por mais que ore por a pessoa, existem ímpios que elas aceitam Jesus. Existem mulheres que oram pelo seu marido, que jejuam e ele aceita Jesus, mas outros não. Outros continuam no caminho errado, não se importam com a família, preferem mais ouvir os amigos do que a própria família, troca a família pelos bares e aí sucessivamente. Então, o que você tem que entender é a coisa, que a salvação é individual. A salvação ela é individual. E existem pessoas que, por mais que você jejue por ele, ore por ele, não tem jeito. É igual Judas Iscariote, é igual várias cidades que Jesus entrou, fez milagre, fez prodígio e o povo não acreditou. Morreram sem salvação. Então, não se atribule, não perca tempo, não atribule sua fé, sua mente por alguém da sua família que não quer aceitar Jesus, que não quer seguir Deus. Está no livro dos profetas, nem por força, nem por violência. Deus não obriga ninguém a seguir ele. Jesus estava pregando para 70 discípulos, muitos discípulos foram embora e Jesus nem ligou, pode ir. Jesus não se importa não. Não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos de Deus. Então, uma coisa que você tem que entender, irmão, que a salvação ela é individual. E eu mesmo queria que toda a minha família aceitasse Jesus, mas lá em casa só é crente eu, minha irmã e minha mãe. Eu tenho 3 irmãos que não são crentes. E um é pinguço, cachaceiro mesmo. Então, existem pessoas que por mais que você ore, você aconselhe, essa pessoa não muda, porque ele mesmo não quer. Entendeu? E Deus não obriga ninguém a seguir ele. Segue quem quer. Se a pessoa decide seguir Satanás, Deus deixa, pode seguir. Se a pessoa quer seguir Deus, Deus deixa ser seguido. Agora fica a critério da pessoa. Então entenda, irmão. Não adianta você aconselhar demais uma pessoa. Não dê as coisas santas aos cães. Jesus disse, se você chegar numa casa, for pregar, a pessoa não crê, bata a poeira do pé e acabou. Não é obrigado a pessoa a crer não. Ninguém pode obrigar ninguém a seguir a Deus. Segue quem quer. Então, entenda uma coisa, ore pela sua família, torça pela conversão dos seus familiares, porém, se eles não aceitar Jesus, não se atribule, porque a salvação é individual. E a gente vemos aí nesse tempo, nesse fim de tempo, tantos casamentos sendo destruídos, a gente não entende. O marido que tem uma esposa boa não dá valor, a esposa que tem um marido bom não dá valor, aí a gente não entende. É um desmantelo terrível, está se cumprindo o que Jesus disse, casavam-se e davam-se casamento, pessoas trocando de casamento como quem troca de roupa, entendeu? E prefiro ficar com a Bíblia mesmo, prefiro ficar com a doutrina bíblica. Cuidado também com esse negócio de ouvir conselho de um, conselho de outro, para com isso, lê a Bíblia, segue a doutrina bíblica que é melhor, porque se eu fosse seguir conselho de pastores, eu já estava no 2º e 3º casamento já, viu? Então
As nossas decisões e as nossas atitudes têm que ser comparadas com as Escrituras. E entenda, existem pessoas que não aceitam Jesus porque não quer mesmo. E existem pessoas que não são predestinadas para a salvação. Existem aqueles que são predestinados para a vida eterna e existem aqueles que são predestinados para a condenação, como Judas Iscariotes e muitas cidades que ouviram a palavra e que o povo não acreditou, mesmo sendo o próprio Jesus ensinando. Imagina aí, se o próprio Jesus, andando com Judas Iscariote, ele não se converteu, Judas não quis se converter. Imagina aí, quantos parentes nossos que às vezes você aconselha, você ensina o caminho certo e ele não quer. Então deixa de mão. Quer seguir o diabo? Segue, se é quem sabe. Entendeu? Então, irmãos, não vamos se atribular, vamos cuidar da nossa fé. Quem quer seguir, segue. Quem quer seguir Deus, segue. Quem não quer, fica para trás e acabou. A salvação, ela é individual. Cada um dará conta de si diante de Deus. Agora tem um porém, meus irmãos. Se a mulher tem um esposo ímpio e ela tem fé, tem paciência de aguentar, de viver com ele, amém, luta. Possa ser que o seu esposo se converta, tá certo? Eu não estou incentivando ninguém a se separar, não. Lute pelo seu casamento, lute, porque não existe casamento perfeito na terra, tá certo? Ora pelo seu esposo, ora pela sua esposa, porque tem muitas mulheres viciadas nas drogas, na bebida alcoólica. Às vezes o marido é crente e a mulher não é crente. Tem lares que é diferente. Tem lares que o marido é crente, a mulher não é. Tem lares que a mulher é crente, o marido não é. Tem lares que os dois são crentes, mas mesmo assim enfrentam lutas e tribulações. Então não existe casamento perfeito, tá certo? Então ora, jejuma e entenda que a salvação é individual.